Boa noite a todos. Nosso tema é Justiça Comunitária. Os integrantes Evelyn Machado, Elane Costa, Maria Fernanda e eu, Mona Lisa. A matéria, Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, professor João Basoli. A justiça comunitária, ela é um instrumento fundamental para a democratização do acesso ao judiciário. Por quê? Porque a justiça comunitária, ela vai levar a comunidade a resolver os seus próprios conflitos por meio do diálogo. Então, é um meio muito importante para o acesso à democratização. Por quê? A justiça comunitária, ela leva a pessoas que não têm acesso, as pessoas que às vezes não conhecem seus próprios direitos, a entenderem como eles funcionam. O contexto histórico da justiça comunitária. Ela não é uma ideia isolada, mas uma política pública consolidada pelo Ministério da Justiça desde 2008 e fruto da reforma do Judiciário. A origem foi pioneirismo do TJDFT, que é Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios. Foi expandida com o apoio do Ministério da Justiça, porque ele até ganhou um prêmio chamado Inovare lá em 2005, e tem como propósito levar a justiça a quem não conhece ou não tem acesso ao judiciário de forma formal, né? Inclusive, eu vi uma matéria que eles levaram para uma comunidade indígena, né, para eles resolverem seus próprios conflitos lá. E enfim, e também pesquisando, eu descobri que tem uma Escola Nacional de Mediação e Conciliação, que é justamente para formar esses mediadores. Então, essas pessoas que são mediadoras, elas são formadas para isso. Então, antes delas atuarem, né, os conciliadores, eles têm uma formação, né? Pelo menos é o que está no site da Justiça, né? Enfim, o que ampara esse acesso à justiça, né, tem o princípio do acesso à justiça, que o acesso não se restringe aos tribunais formais, abrangendo meios comunitários. Isso está inciso no artigo 5º da nossa Constituição, lá no inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. E também do devido processo legal, né, que garante do contraditório e a ampla defesa de forma direta e acessível, que também temos lá no nosso artigo 50, inciso 55, que diz: aos litigantes são assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, é amparado por isso. E uma coisa interessante que eu vi uma palestra de uma pessoa que levou que tem como prática, né, essa justiça comunitária, que ele disse que essa justiça comunitária ela é feita pela comunidade, para a comunidade e na comunidade. Porque, de acordo com ele, né, a justiça comunitária ela é feita por um representante que mora na comunidade e então ele participa de lá. Por isso que é feito pela comunidade, para a comunidade e na comunidade. Todo esse sistema ele é composto por uma equipe formada por um advogado, por um psicólogo, assistente social e um estagiário de cada área. E também o agente comunitário de justiça, que são pessoas voluntárias, que são da própria comunidade, que são capacitadas para o diálogo e a mediação local. As vantagens desse sistema é que ele é gratuito, democrático e pacificador de demandas cotidianas, e também ele é um sistema rápido. Eu vi que as demandas elas são resolvidas em até 3 meses, então é uma coisa que se resolve de forma muito rápida. Então, essas são as vantagens desse sistema. Certo. E qual é o papel, qual é a ação, como esses agentes agem? O papel do agente de justiça comunitária é principalmente prevenir e mediar o conflito e também promover o diálogo entre as partes, né? Então, ele não atua exatamente como juiz que impõe regras. Ele tenta impedir que esse processo venha a se judicializar lá na frente. Na nossa cidade, esses institutos trabalham juntos. A gente começa com a resolução 17 do TJ, que vai dar respaldo oficial para que esses conflitos se desenrolem fora do sistema tradicional de processo. A gente também tem a NUPEMEC, que vai planejar, que vai criar esses projetos de pacificação social. A SEJUS, que é o espaço físico e virtual em que essas sessões acontecem. A gente tem a Escola Superior de Magistratura, que é capacitadora, que na verdade vai promover o treinamento e o acesso à legislação para esses agentes. E a Defensoria Pública, que tem o papel de assegurar o direito, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
para o amparo social. E a dinâmica dessa justiça comunitária na nossa sociedade é justamente, ela se inicia no mapeamento social, que seria a escolha, a figura do agente, até mesmo antes de ligar para a polícia, por exemplo. A facilitação, que seria a própria escolha, a troca de fato do juiz pelo agente, e o encaminhamento, que seria o agente reconhecer a sua limitação. Como, por exemplo, quando ele percebe que o conflito é maior do que ele pensava. Por exemplo, um abuso. Ele vai reconhecer que é da alçada da delegacia, por exemplo. E trazendo para o ambiente mesmo em que isso acontece, a gente pode citar a escola, que o papel deles é de impedir a evasão escolar e também transformar essa cultura punitiva na cultura do diálogo. A justiça itinerante, que seria a justiça aí até as partes vulneráveis, por exemplo, os moradores rurais, o espaço nas comunidades tradicionais em que eles respeitam quase que absolutamente a cultura dos povos indígenas. Boa noite, caros colegas. Aqui eu trago para vocês os 3 pilares da justiça comunitária. A justiça comunitária, ela atua de forma preventiva, educativa e pacífica por meio de 3 pilares fundamentais. Assim como a Monalisa falou, a Maria Fernanda. A educação em direito, ela busca informar essas informações jurídicas de fácil acesso, onde os seus deveres é de formas mais simples, de linguagem simples e popular para uma prevenção melhor com as partes que vão estar ali, né, nesse processo de mediação. A mediação comunitária é o diálogo entre as partes, as soluções pacíficas e a participação voluntária. Animação de redes sociais. É a integração da comunidade, o fortalecimento social e a participação coletiva. A educação em direitos, ela é importante porque muitas pessoas eles não conhecem os seus próprios direitos. Por isso a justiça comunitária ela utiliza uma linguagem simples, como eu havia falado, e acessível para orientar a população nesse momento de mediação. São usadas palestras, cartilhas, rodas de conversas para aproximar esse conhecimento jurídico da comunidade. Inclusive trouxe para vocês cartilhas para que vocês dêem uma olhada, que é uma forma onde os agentes da Justiça do Poder Judiciário levam essas informações à comunidade e principalmente essa população mais vulnerável que não tem esse total conhecimento. A mediação comunitária ela contribui para reduzir a judicialização e promover soluções mais rápidas e eficaz. As animações de redes sociais é o 3º pilar que busca ela unir a comunidade e as instituições públicas para fortalecer esse acesso à comunidade e à cidadania, como eu havia falado. E a justiça comunitária ela entende que muitos problemas sociais eles não podem ser resolvidos apenas pelo tribunal. Então, por isso, tem essa integração entre a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a assistência social e a própria comunidade em si. Um exemplo recente sobre a justiça comunitária foi o evento que aconteceu do Registre-se. Nesse evento foi uma ação promovida onde teve a gratuidade de documentos como identidade, certidão de nascimento e principalmente essa mediação e levou essas informações jurídicas à população. O Ministério Público estava lá atuando, a Defensoria estava atuando porque esse pessoal, o povo de extrema vulnerabilidade, eles têm essa falta de conhecimento, de não entender como funciona e como buscar os seus direitos. E ali foi levado às comunidades mais carentes, que aconteceu durante uma semana, que foi a semana inteira de registro nacional do registro civil, um dia em cada CRAS, dos CRAs mais vulneráveis dentro da cidade de Palmas, que foi executado esse evento, com mais de 4.500 atendimentos. Boa noite, eu me chamo Evelyn. Eu vou apresentar sobre alguns impactos que a justiça comunitária traz para a comunidade, né? O primeiro são os impactos sociais e comunitários. A gente poderia citar, por exemplo, o empoderamento daquela comunidade, que eles passam de seres passivos a ativos de suas próprias discussões e etc.
O segundo é o fortalecimento dos laços. As partes costumam sair menos conflituosas quando elas são discutidas ali dentro da comunidade, não dentro de um ambiente desgastante como o judiciário. E a educação para a cidadania, como a Mona Lisa, a Maria Fernanda trouxeram, que os agentes comunitários, eles levam a educação para essas pessoas, muitas vezes eles não sabem seus direitos, entre outras coisas. Ensinam sobre direitos, deveres e principalmente sobre a capacidade de diálogo. Impacto no sistema jurídico formal. O professor citou, inclusive, que um dos benefícios é o desafogamento do judiciário, que conflitos menores, que muitas vezes as pessoas querem levar para o judiciário, que podem ser resolvidos dentro mesmo da comunidade. Então, isso gera um desafogamento dessas áreas. Agilidade e baixo custo, acho que foi a Mona Lisa ou a Maria Fernanda que citou a gratuidade da justiça comunitária. E a democratização de acesso, que muitas pessoas têm receio ou dificuldade de ir no judiciário, e por isso a justiça comunitária vai até o bairro. E por isso que se torna uma democratização de acesso. E por último, os impactos psicológicos e restaurativos da justiça comunitária. A primeira é a satisfação das partes. As pessoas, elas tendem a respeitar muito mais um acordo que elas fazem, que elas participam, né, que elas dão ideia desses acordos, do que resultados que elas não tiveram nem opinião sobre no resultado. O outro é a redução da violência, a oferecer um canal de fala, né, que é a principal da justiça comunitária, o objetivo principal é a mediação, é levar a conversa para dentro da comunidade. E aqui eu trouxe alguns desafios, né, porque não são só impactos positivos, tem também muitos desafios. O primeiro deles é o desequilíbrio de poder, porque tudo acontece dentro de uma comunidade. Então a gente sabe que pode ter pessoas que têm mais influências, pessoas que têm menos influências, e isso pode acabar sim afetando ali a negociação, a mediação entre aquelas pessoas. A outra é a falta de padronização e a falta de segurança jurídica, que sem uma supervisão mínima, as decisões podem ferir direitos fundamentais, como a Maria Fernanda falou. Eles são treinados, né, para que quando eles não consigam resolver, eles levem para as autoridades competentes. Só que nós somos seres humanos e os agentes também, então pode acabar que eles não levem isso e ele acaba ferindo os direitos fundamentais. A justiça comunitária ela não pode ser um Estado dentro de um Estado, ela tem que ser ali dentro da comunidade, mas levando em questão a Constituição, os direitos fundamentais e tudo isso. E o risco de justiçamento, que justiçamento seria você fazer justiça com as próprias mãos. Então, é preciso garantir que a justiça comunitária ela seja baseada no diálogo, como eu falei. Tudo é visando diálogo e mediação. Eu poderia citar outros tipos de desafios também, como a capacitação, o financiamento, porque não são projetos financiados, né, que são ali fixos. Eles são projetos à parte, né, a justiça comunitária. Então, podem ter desafios sim como capacitação, falta de verba, e também como poderes paralelos, né? Por exemplo, onde facções criminosas fazem parte da comunidade, do dia a dia, eles podem acabar sim afetando essa justiça comunitária, que é para levar um tipo de mediação entre as pessoas. E agora eu trouxe um exemplo prático que ocorreu aqui no Tocantins, que foi a justiça comunitária, que foi uma ligação entre a Defensoria Pública, foi uma parceria entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, enfim. Então, durou 5 anos, foi inclusive com a defensora Juliana, e durou 5 anos, que foi de 2011/2012, que foi no finalzinho, até 2016. O propósito central era estimular a comunidade de Taquaralto a resolver os conflitos de forma pacífica e solidária, ou seja, sempre tentando levar a mediação e a pacificação das comunidades. Os impactos alcançados foi a redução, de acordo com documentos do CNJ, né? A própria defensora falou que foram chegados, sim, impactos tanto quantitativos quanto qualitativos, então foi diminuído, assim, alguns crimes, etc. Então, houve a redução dos índices, promoveu a conscientização dos cidadãos sobre seus direitos, né, que, como eu falei, levam a educação para essas pessoas também, e evitou que conflitos simples escalassem e congestionassem o sistema judiciário. Então, aqui algumas curiosidades. Ficava na região de Taquaralto, foi criado por meio da Defensoria Pública e Ministério da Justiça, e contava com 30 agentes comunitários capacitados para mediação popular de conflitos. Eu trouxe alguns projetos à parte, porque a gente não pode confundir justiça itinerante com justiça comunitária.
A justiça itinerante, por exemplo, é o que a Elaine falou, do registra-se, que é quando órgãos públicos fazem mutirão, fazem projetos voluntários, para trazer a população para direitos que elas não têm, por exemplo, certidão de nascimento, anulação de casamento. Então eles fazem mutirão. Isso é justiça itinerante, tá? Então aqui eu trouxe o projeto Jus em Ação, que aconteceu em 2025, que realizou mais de 6 mil atendimentos em 6 comarcas. Então, muitos juízes, eles fazem mutirão para ajudar as pessoas a resolverem problemas ali diários que muitas vezes congestionam também o judiciário. E aqui, que também é uma justiça itinerante, é o mutirão Pop Rua Júdi, que inclusive eu fui voluntária, eu recomendo vocês, que é muito legal, que fazem triagem com as pessoas, ou seja, são moradores de rua, vai para certo atendimento, são pessoas que precisam tirar documentos, vão para outros, saúde, higiene, então faz todo um mutirão para ajudar essas pessoas. Em 2024 foram atendidas 800 pessoas, e o que eu participei foi em 2025, foi 900 pessoas. É cansativo? Só que vale a pena. Vale a pena. Você fica muito feliz de ajudar as pessoas. E o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que também não é uma justiça comunitária. Por quê? Justiça comunitária é quando você vai na comunidade, os agentes vão lá na comunidade, fazem projetos na comunidade. Centro Judiciário de Solução tem o poder judiciário envolvido. Então, os analistas, os servidores, isso é na itinerante. Aqui, vai ter o poder judiciário ali dentro, entendeu? Não é necessariamente dentro da comunidade. Então, não vai ser necessariamente justiça comunitária. É isso. Obrigada. Terminamos.